Alô, gente, bom dia. Bom, nós estamos ainda esperando, a Larissa está chegando, a primeira que... Está chegando. Gente, eu vou dar um toque. Dá para acender essa luz, porque se a luz de velório não é bom. Ou é velório ou é quartinho escuro para fazer umas coisas boas, tá certo? Mas de qualquer jeito não estão fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, pode acender a luz, gente? Olha aqui, gente, quero mostrar para vocês uma agenda que é do ano de 2013, óbvio, que o Núcleo Piratininga faz uma agenda todo ano sobre algum tema. Já fizemos sobre a luta das mulheres no mundo, no Brasil, já fizemos sobre comunicação dos trabalhadores, sobre história das lutas dos trabalhadores urbanos, greve nas fábricas da industrialização aqui no Brasil. Esse ano resolvemos fazer uma agenda que fala de uma coisa que é importantíssima para nós. O que se diz na televisão, em todos aqueles quadros, na Praça é Nossa, nessas desgraças de programa humorístico, que o brasileiro é bonzinho, não é isso? Já ouvimos tantas vezes, brasileiro é bonzinho. Aí nas universidades vão falar que é pacífico, é de índole cordial. E no dia a dia, o que significa? O brasileiro é bundão. O brasileiro é cuzão, não luta. Lá fora não. Lá fora os caras, enfrentam. Aqui no Brasil ninguém enfrenta nada. Ninguém nunca lutou por nada. Nós só queremos saber de cachaça, futebol, carnaval. Os homens só querem saber de mulher, as mulheres de homem, ou mistura, tanto faz, hoje em dia não tem diferença nenhuma. Bom, ok, a gente faz tudo, somos um povo alegre, etc. Nada de luta no Brasil. Essa é a putaria que se fala em todo, nos meios de comunicação, nos jornais, nos rádios, televisão, nas escolas, nas famílias da gente. Esse que é o problema. Nós resolvemos fazer uma agenda para combater essa ideia que o brasileiro é bundão. O brasileiro é bonzinho, de índole cordial, que não luta. Fizemos uma agenda com o seguinte tema: lutas, revoltas, levantes e insurreições populares no Brasil, do século XIX até hoje, quer dizer, de 1800 até hoje. Pegamos um período, porque não dá para pegar toda a história, e as mulheres brasileiras que não lutam por nada, sabe o que fizeram? Tchuf! Jogaram o padre pela janela, ele foi direto para o inferno, morreu. Uma luta que nunca contaram em nenhuma escola. Está aí professores do Sergipe, já contaram na escola? Professores lá do Mato Grosso do Sul, já contaram essa história? Ninguém sabe. Está aqui. Como essa, tem umas 600, 700 notícias de lutas de negros, de índios, de negros, de trabalhadores, de professores, de médicos, mas tudo popular. Lutas do povo brasileiro contra a opressão, a dominação, a exploração. Está aqui. Quando terminamos de escrever, eu lembro que eu li isso aqui, tinha perdido uns 6 meses acordando cedo para procurar essas notícias todas, mas não sabia que tinha um monte de notícias, mas não sabia quanta. Quando vi tudo pronto, falei, tá louco, rapaz, puta que pariu, tá louco. Tem luta de todos os estados. De Pernambuco deve ter umas 50 lutas que os pernambucanos aqui devem conhecer 3 ou 5, vai, pernambucano é sabido. Do Rio Grande do Sul tem um monte, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Maranhão. Está lá, a baraiada, está lá o nosso cabano, a cabanagem lá do Pará, está o Vadso que escreveu aqui. Quer dizer, tem luta que nós não sabíamos que existia e não saberíamos. Foi feita umas 100 mil dessa agenda, é uma coisa maravilhosa, 100 mil. Essa não é uma agenda, é um livro. É um livro de história, de formação política. Está aqui, cada uma notinha, tem o espaço para a agenda, uma notinhazinha no dia do seu aniversário. Procura seu aniversário e você vai ver o que luta foi feita. Em cada dia tem uma luta, 1, 2 ou 3 que nós colocamos, para combater a ideia do brasileiro bonzinho, bundãozinho, de índole cordial. Lá na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Espanha, na Itália, na Grécia, lá os caras lutam. Lá é fodão, aqui é tudo bundão.
Vamos combater essa ideia. Essa agenda é para isso. Tem uns pacotes já prontos de 10, tem de 5 e tem de 1. Eu sugiro que cada um... Quantas namoradas você tem? Não me conta. Compra uma para cada namorada, uma para cada namorado, ou pretendente, tá certo? Uma para cada sogra. Gente, é o maior presente de Natal, porque é política pura. Política da nossa história, do nosso país. Bom, isso é só para entreter vocês até começar. Cláudia, cadê a Larissa? Aí enrolamos bastante vocês até juntar, todo chegar o povo no auditório, agora a gente pode começar. O preço, R$20. Uma pechincha. Eu não sou vendedor, tá? Mas eu sou dona de livraria. Claro. Vamos lá, vocês veem. R$20, brincadeira. Então, a gente vai começar. Bom dia, bom dia. A noite foi boa, né? Muito boa. Pelo jeito foi muito boa, porque ainda falta metade. Então, a metade que deve ter se divertido mais ontem à noite ainda está chegando. Mas a gente vai começar assim mesmo. Essa primeira mesa é a mesa da comunicação sindical. Como a gente começou falando ontem, esse é um curso de comunicação sindical, feito por pessoas que atuam na comunicação sindical, junto com pessoas da comunicação sindical, para pessoas da comunicação sindical. Então, essa mesa ela tem um significado muito importante para nós. Como a gente põe em prática as nossas ideias sobre a comunicação. E a gente pensou, esse ano a gente fez uma inovação. Antes de começar a mesa sobre comunicação sindical propriamente dita, a gente convidou uma pessoa, uma historiadora, que vai conversar com a gente. Vamos lá, a gente faz a luta sindical, não é isso? No dia a dia. Algumas pessoas estudam essa luta sindical. Algumas pessoas estudam o movimento dos trabalhadores e estudam os trabalhadores na sua cotidianeidade. Como os trabalhadores se relacionam, como os trabalhadores vivem, como os trabalhadores cantam, enfim, estudam os costumes dos trabalhadores. Então, tem um grupo de historiadores que faz isso de uma forma bem bonita. E a gente convidou uma historiadora, a professora Larissa, desculpa, esqueci o sobrenome, Larissa Rosa Correia, que faz parte desse grupo de historiadores, e ela vai contar para a gente um pouco sobre essa pesquisa sobre o mundo do trabalho. Ou seja, como aqueles que estão nas universidades nos percebem. É mais ou menos isso. A Larissa, ela é doutoranda de História da Unicamp. Ela estuda em Campinas, mora aqui no Rio, mas estuda na Unicamp. Esse grupo sobre o qual eu me referi, e a Larissa pode falar mais um pouco, eles vêm da Unicamp, o grupo da História do Trabalho. Ela explica melhor do que eu. Eu deveria explicar bem também, porque sou aluna deles. Bom, a Larissa, eu vou ler um pedacinho da apresentação do livro dela e que fica bem claro o que ela está fazendo aqui. Olha só, a Larissa Correia, através de um texto fluente e acessível e de uma pesquisa ampla e original, demonstra, atenção, demonstra como os trabalhadores, ou seja, como nós e seus advogados, ou seja, nossos departamentos jurídicos, utilizaram a Justiça do Trabalho em São Paulo, no estado de São Paulo, no período entre 1953 e 1964. Como isso foi um elemento central e eficaz na luta por direitos. Vocês viram a importância desse troço? Então, agora, antes de a gente entrar na comunicação sindical, na apresentação de experiências sobre a comunicação sindical, a gente vai parar um pouquinho nessa manhã de quinta-feira e vai refletir sobre
sindicatos com o pé na história, no período de 54 a 64. É isso, de 54 a 64, em 10 anos, como a justiça, os nossos departamentos jurídicos, os nossos advogados atuaram nesse período. Tá bom, gente? Então, a gente vai ter meia hora, é uma exposição da professora Larissa. Também esta é uma inovação do curso. Este ano, vem algumas pessoas que elas não fazem parte de uma mesa. Elas vão fazer exposições, vão apresentar as suas ideias aqui. O mesmo acontece amanhã de manhã. O Gilberto Maringoni, cartunista, jornalista e professor, também nesse horário. Por isso, eu sei que é duro o horário de 9 horas, mas é preciso a gente estar aqui, começar as coisas às 9 horas. O professor Gilberto Maringoni também vai estar aqui na mesma posição da professora Larissa, fazendo um comunicado sobre os meios de comunicação, os conglomerados de comunicação na América Latina. Esses comunicados que acontecem na parte da manhã, eles são muito importantes. Portanto, não vamos perdê-lo. Por favor, Larissa, querida. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Núcleo Piratininga de Comunicação, em especial a Cláudia e o Vitor Gianotti por esse convite. Eu já, pela abertura, pela fala do Vitor agora de manhã, eu acho que eu tenho certeza que a minha fala pode contribuir para a questão da atuação dos movimentos sociais e dos trabalhadores. E, como a Cláudia falou, a minha fala aqui hoje, a ideia é apresentar um pouco para vocês, menos sobre o meu trabalho, mas mais sobre o que os historiadores da história social do trabalho, o que a gente tem feito, quais são alguns caminhos. Sobre métodos, fontes e os temas de pesquisa que vêm sendo trabalhados atualmente na história social do trabalho. E eu queria apresentar uma breve revisão para vocês desses estudos que marcaram a nossa área. Por fim, eu vou encerrar a minha fala falando um pouco sobre as tendências historiográficas, né? Ou seja, como que os historiadores, tendências dos estudos da história, problemas e desafios. Então, é um pouco um resumo do que vai ser tratado hoje. Como não poderia deixar de ser, muito do que eu vou tratar aqui está ligado com o lugar de onde eu venho, né? De onde eu venho e do que eu produzo. Ou seja, da minha relação com essa historiografia social do trabalho. O que eu quero dizer com isso é que, obviamente, não existe um único jeito ou maneira de se fazer história. E que as relações entre capital e trabalho podem ser interpretadas de várias formas. Podem até mesmo ser ignoradas, né? Em nome de uma escola que sobrepõe os discursos e as narrativas no lugar dos conflitos de classe. Bom, e aí vocês vão ver que o que os historiadores sociais do trabalho têm feito é muito diferente disso. O que a gente interessa, na verdade, são pelos conflitos de classe, né? É isso que a gente vai observar aqui nesses estudos mais atuais. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês sobre uma revisão sobre os estudos da escravidão e do trabalho livre. Então, por muitos anos, por décadas, houve uma fronteira dos estudos da história que dividia os estudos sobre a escravidão e depois o que era o trabalho livre do século XX. E a gente costuma chamar, entre os historiadores, isso que é como se fosse um grande muro de Berlim na historiografia do trabalho brasileira. O que é esse muro, né? Esse muro, ainda bem que, felizmente, tem sido pouco a pouco desmontado. E o que a gente tem tentado observar são as relações entre o trabalho escravo e o trabalho livre. Afinal, escravo, né? Qual que é a fundamental? É o trabalho, né? Então, como que se faz, em que sentido se davam essas divisões do trabalho livre e do trabalho escravo?
E esse tema é um pouco também a minha fala sobre a questão dos desafios a serem enfrentados atualmente na nossa área. Então, essa é uma das questões principais, né? Tentar diluir essas fronteiras entre o trabalho escravo e o trabalho livre. Mas, para falar um pouco mais sobre isso, eu queria voltar um pouco na produção historiográfica dos anos 60 até os anos 80, para vocês entenderem um pouco como que tanto os escravos como os trabalhadores têm sido observados e analisados pelas universidades e por esses estudos historiográficos. Em relação aos estudos da escravidão, nós observamos uma mudança de paradigma nas interpretações sobre o lugar dos escravos e dos assim chamados trabalhadores livres nos estudos acadêmicos a partir da década de 80. Então, eu queria deixar isso mais frisado, que a partir dos anos 80 a gente tem uma virada nesses estudos da história do trabalho, e agora eu vou explicar um pouquinho por quê. É uma mudança de paradigma que a gente costuma falar. É a mudança do paradigma da ausência para o paradigma da agência. O que quer dizer isso? O paradigma da ausência quer dizer, não tinha uma ideia de que não existia um povo, não existiam trabalhadores, não existiam sujeitos na história, né? Então, a partir dos anos 80, essa concepção de ausência passa a ser questionada, e os escravos... E a gente passa a ser analisada através do paradigma da agência. Ou seja, a partir da análise das ações dos escravos, dos libertos e dos trabalhadores. Como que as classes chamadas dominadas, né, negociavam, tinham escolhas, decisões frente a instituições e a poderes normativos, ainda que em relações bastante desiguais. Então, acho que é importante a gente também frisar isso, né? Quer dizer, a gente está buscando analisar a agência do escravo ou do trabalhador, mas considerando toda uma relação de repressão, de controle e desigualdade. Tá? A partir dos anos 80, os escravos passam a ser interpretados não como seres coisificados, incapazes de ações e pensamentos próprios. Para os intelectuais e autoridades do século XIX, como Joaquim Nabuco, por exemplo, a escravidão teria aniquilado as pessoas e sua cultura, restando a fragmentação e o vazio produzidos por uma dominação inexorável. Entre as ideias dos abolicionistas aos intelectuais da primeira metade do século XX, predominava o modelo de desenvolvimento histórico eurocêntrico, ou seja, todo um modelo, uma teoria que vinha da Europa e deveria ser, subentendia-se que esse modelo deveria ser aplicado no Brasil. No qual os trabalhadores, nesse modelo eurocêntrico, no qual os trabalhadores seriam herdeiros de uma forte tradição artesanal, decisiva para a formação de uma consciência de classe e para a atuação do movimento operário. Ou seja, nesse período, tanto para os abolicionistas como também para os intelectuais do início do século XX, o modelo de luta estava na Europa. O verdadeiro movimento europeu, o verdadeiro movimento operário estava na Europa. A agência, quer dizer, a possibilidade de se fazer revolução, de contestação, estava na Europa e não no Brasil. Porque no Brasil a ideia era de que não tinha um povo formado. Esse país ainda era imaturo para determinadas lutas. Esse povo... O povo, ora aparecia como pobres manipulados, ora como ignorantes aos fatos, apenas como pano de fundo de grandes feitos arquitetados pelas elites. Perplexo no episódio da proclamação na República, impotente diante da exclusão política, irracional e violento ao lidar com iniciativas disciplinadoras ou ditas civilizadoras do poder público, como a revolta da vacina, por exemplo. Então, o povo sempre aparecia como pano de fundo, sempre manipulado ou ignorante aos fatos.
Por conta das supostas especificidades do processo de colonização e independência brasileira, o desenvolvimento histórico teria sido incompleto, produzindo classes indefinidas, abrindo um espaço a ser preenchido pela ação demiúrgica do Estado. Ou seja, por conta dessa ausência desse capitalismo tardio, desse desenvolvimento incompleto da nação, o Estado, no Brasil, teria um papel fundamental. Então, essa é a ideia que essa é a ideia propagandeada entre os intelectuais entre os anos 60 e 70. Como falou Sidney Chalhoub em seu artigo com Fernando Teixeira da Silva, a narrativa da história torna-se, então, um exercício teleológico de explicação de uma nação que apaga os sujeitos e oculta seus conflitos e indiferenças. Ou seja, tudo o que aconteceu para esses cientistas sociais e historiadores dos anos 60, tudo o que aconteceu no passado, a ideia era explicar tudo o que tinha acontecido no passado a partir dessa ideia de povo incompleto, de classes indefinidas. Por conta disso, teríamos um povo fraco e oprimido, fruto de uma herança do passado escravocrata, que até mesmo a liberdade teria sido conquistada pelos de cima. Viria como fruto de doação ou concessão aos negros. Quer dizer, esse povo ele era tão incompleto, ele era tão fraco, tão frágil, que nem a própria liberdade ele teve condições de lutar. Quer dizer, tudo veio de cima, né? Essa é uma ideia predominante nos anos 60 e 70 e que, a partir dos anos 80, começa a ser questionada. No entanto, uma geração de sociólogos e historiadores, nos anos 70, entre eles, vocês já ouviram falar, tenho certeza, a maior parte deles, Florestan Fernandes, Otávio Yanni, Fernando Henrique Cardoso e Emília Viotti, incomodados com o mito da democracia racial no Brasil, propagandeado internacionalmente por Gilberto Freire, passaram a questionar o sucesso do chamado branqueamento, processo de branqueamento. Essa nova geração, chamada de revisionistas, passaram a denunciar as diferenças sociais entre negros e brancos a partir da existência de um racismo que se expressava, na maioria das vezes, de forma enviesada, disfarçada mesmo, recolhendo evidências de que a discriminação legal não impedira a segregação de fato da população do país. Ou seja, a partir desse momento, esses cientistas sociais do período nos anos 70 passam a questionar a ideia de que no Brasil não haveria preconceito, de que a miscigenação das raças teria sido bem sucedida e que, por isso, aqui imperava o país da cordialidade, não é? Bom, a partir dessa... houve, então, esse questionamento, né, e esses cientistas sociais passaram a questionar e a mostrar as diversas formas de racismo que tinham no Brasil. Só que de uma maneira diferente. Então, aí que eu vou... Tem uma crítica também a partir daí. Bom... Esses autores recuperaram nas fontes produzidas por viajantes estrangeiros ou por abolicionistas a violência da escravidão, fato que teria provocado uma verdadeira anomia entre os negros. Então, o que acontece? Para esses autores, a violência do processo escravagista explicaria essa certa fragilidade dos negros, essa fragilidade dos escravos. E que, por isso, então, esses escravos não tinham condições, eram passivos, não tinham condições de luta, dada o processo da escravidão. Então, mais uma vez, a gente está aí falando da questão, contrapondo a questão da agência, né? Nos relatos de estrangeiros e nos discursos abolicionistas. E esses cientistas sociais não faziam qualquer mediação ou atenção aos próprios preconceitos culturais desses viajantes europeus.
Quer dizer, eles tomaram como fonte, como verdade, a interpretação desses viajantes europeus que vinham no Brasil e viam faziam um relato, né, do trabalho escravo, e isso sem fazer as devidas análises críticas sobre essa visão dos estrangeiros. É a partir dos anos 80 que essa teoria começa a ser questionada e dá-se início a uma nova agenda de pesquisa. A passividade e as interpretações monolíticas dos dominados surgem novas leituras sobre os mesmos fatos que enfatizam o processo de negociação, de iniciativa e escolha, sem deixar de considerar as várias formas de coerção, repressão, violência e controle ao quais os escravos eram submetidos. Esses novos autores, entre eles Robert Slanes, Sidney Chalub e Silvia Lara, que são todos professores da Universidade de Campinas, foram bastante influenciados pelo que nós chamamos de uma nova história do trabalho. Essa nova história veio de historiadores marxistas britânicos, entre eles, vocês já devem ter ouvido falar, Edward Thompson e Hobsbawm. E esses autores, bastante influenciados por essa história marxista, passaram a utilizar essas novas ferramentas teóricas que visavam superar certas conclusões binárias sobre as relações escravistas, como, por exemplo, o escravo violento do dócil, ou dominação versus subjugação, controle versus passividade. Então, a ideia desses autores, nos anos 80, era passar a relativizar esses contrapontos e também mostrar que essas relações entre dominantes e dominados era muito mais complexa do que cientistas sociais dos anos 60 poderiam supor. É nesse contexto historiográfico que entra em cena o sujeito escravo. Buscava-se maneiras de compreender as experiências dos próprios escravos, entender o sentido que eles mesmos conferiam aos seus labores e lutas cotidianas, entender os diversos e diferentes significados que eles imprimiam à palavra liberdade. Né? Então, afinal, o que era liberdade? É o que a gente entende hoje por liberdade ou era o que esses escravos entendiam naquele momento, naquele contexto específico por liberdade? Né? O que é a liberdade? É a ideia do europeu? É a ideia do branco? Quais são os sentidos dessa ideia de liberdade a partir da visão dos escravos? Então, esse passou a ser o desafio dos historiadores a partir da década de 80. Para isso, era necessária a criação de uma nova pauta de pesquisa, utilização de outras fontes, como os registros de escravos, que teriam sido supostamente queimados por Rui Barbosa, e também os processos criminais. Os processos criminais apresentaram uma fonte fundamental para esses historiadores, porque era uma forma de os pesquisadores terem acesso à voz do trabalhador escravo. Mesmo que esses processos criminais fossem intermediados, né, pela justiça, eles mostravam uma série de contradições e era possível saber um pouco, mesmo assim era possível saber um pouco sobre a fala desse trabalhador escravo. A partir daí, novos temas sobre o trabalho escravo começaram a surgir, destacando os aspectos da formação de uma cultura legal, ou uma cultura de direito, compartilhada entre escravos e libertos. Chama a atenção a criação de uma série de leis e mecanismos institucionais lançados pelo Império, que ao mesmo tempo garantiam a continuidade da hegemonia da classe senhorial e expunham as ambiguidades inerentes aos conjuntos de leis. Então, a gente sabe que todo conjunto de leis podem ser, como a CLT, a Constituição, elas apresentam uma série de ambiguidades e podem ser lidas e interpretadas de diversas formas, né? Então, isso é válido também para o período do Império. Aí vocês podem perguntar agora, né? Puxa, mas por que ela está falando tudo isso sobre escravidão? A gente vê aqui, a proposta era falar sobre trabalho, sobre movimento sindical.
Eu estou dizendo tudo isso, fiz toda essa introdução, para mostrar para vocês como essa história do período da escravidão, ela traz muitas semelhanças com essa história do século XX, sobre o trabalho livre. O que eu estou dizendo é como se olhar a história, né? Não que a história da escravidão é parecida com o trabalho livre, mas é a ideia de como interpretar essas relações entre dominantes e dominados. Curiosamente, também durante a década de 80, um movimento semelhante entre os historiadores do trabalho começa a surgir vários questionamentos, né? Tem um artigo, se vocês se interessarem, que ele é fundamental para mostrar essa guinada nos estudos do trabalho. É um artigo da Maria Célia Paoli, Éder Sader e Vera da Silva Teles, que mostram os trabalhadores como sujeitos no imaginário acadêmico. Esses autores mostraram uma ruptura, uma mudança no paradigma do entendimento da classe operária como sujeito político. Como vocês sabem, nem sempre a história da classe operária no Brasil foi objeto exclusivo dos historiadores, né? Por muito tempo, durante os anos 50, essa história foi escrita por militantes, pelos próprios militantes da esquerda, e a história do trabalho se confundia muito com a história da militância e dos movimentos de esquerda. Bom, eu vou ter que encurtar a minha fala aqui, mas a ideia era mostrar para vocês como nos anos 50 e 60, esses trabalhadores, assim como os escravos, né, também apareciam como trabalhadores passivos, dóceis, incapazes de lutar, por conta de uma especificidade da colonização da história brasileira. A partir dos anos 80, essas concepções também passam a ser questionadas, e principalmente a questão do trabalhador rural, das relações do trabalhador rural com o trabalhador urbano, porque acreditava-se que nos anos 60, muitos cientistas sociais afirmaram que um dos problemas atribuíam a passividade da classe trabalhadora ao trabalhador migrante, trabalhador rural migrante para os grandes centros, e que, de acordo com esses cientistas sociais, esses trabalhadores rurais não tinham interesse coletivo, não tinham tradição de luta, como tinham os militantes anarquistas que teriam vindo da Europa. E esses trabalhadores, então, eles eram despreparados para a luta, né? Essa é a ideia. Com o novo sindicalismo, né, com as grandes greves que ocorreram na região do ABC e de São Paulo, essa ideia da passividade e dessa certa incapacidade do trabalhador rural passou a ser amplamente questionada, né? E aí que os estudos da história do trabalho começam a mostrar uma agência, né? Começam a interpretar esses trabalhadores urbanos e rurais como sujeitos históricos, capazes de luta, capazes de organização, capazes de subverter um sistema que, até então, até os anos 80, era considerado um sistema de controle em que o Estado era o principal agente e que todo o movimento sindical dependia desse controle, dessas doações do Estado, né? Então, para muitos historiadores dos anos 60, 70, a CLT era vista como uma doação, uma dádiva, né, de Getúlio Vargas. E essa é a ideia que predomina ainda. Até hoje, isso ainda é uma ideia muito forte. E agora eu queria rapidamente falar um pouco para vocês de onde eu estou falando, né? De onde que eu estou escrevendo. Então, quer dizer, a minha geração de historiadores, mais especificamente desse grupo de historiadores marxistas,
que vem já desenvolvendo pesquisas desde os anos 80 e 90, tem procurado mostrar, desarticular, questionar um pouco essa ideia do Estado como um ator principal e controlador de tudo, né? Um Estado que sabe de tudo, que tem as garras, né? Que controlam todas as instâncias da sociedade. E a nossa ideia é mostrar a criação, a CLT, não como uma doação, como uma simples dádiva, mas todas as lutas que antecederam até a instalação da CLT e da Justiça do Trabalho. Obrigada. Então, o que a gente procura mostrar é que, muito antes do Estado Novo de Vargas, já existiam uma série de lutas, de movimentos que, ao longo dos anos 20, que vão levar à criação desse aparato jurídico, que não necessariamente pode ser visto como uma dádiva, como uma estratégia de controle, mas também como o resultado de muitas pressões desses movimentos que tiveram origem na década de 20 e, a partir daí, dessa ideia, a gente busca mostrar como as leis e também, em outra instância, a Justiça do Trabalho foram objetos de luta e negociação. E essa cultura de direitos, o uso de uma linguagem jurídica, passou também a ser apropriada pelos trabalhadores. Então, vejam, o que a gente está tentando mostrar? Ao invés de dominação completa e absoluta de um projeto bem-sucedido do Estado, né, de dominação, o que a gente tem procurado mostrar são possibilidades de agência dos trabalhadores a partir de instrumentos legais e a partir de instrumentos legais que foram criados pelo Estado, mas que são possíveis também de serem reapropriados pelos trabalhadores. Então, é um pouco essa a ideia. Eu gostaria de poderia falar muito mais coisas, é muito difícil de resumir, mas falando um pouco sobre as fontes, eu queria também chamar a atenção para vocês da importância das fontes que são produzidas pelos trabalhadores, mas também aquelas que têm os trabalhadores como foco. É o caso da documentação policial, por exemplo, a documentação do DOPS, que foi aberta no início dos anos 90 e que trouxe para os historiadores um grande ganho em termos de fontes. E, graças a essa documentação policial, a documentação diplomática também, é possível entender vários mecanismos de controle, mas também de luta dos trabalhadores por meio da repressão. Então, esses relatórios policiais são fundamentais para a gente entender como que se como que se exercia o controle e, ao mesmo tempo, na ausência de fontes produzidas pelos trabalhadores, né, que muitas delas foram destruídas ao longo da repressão militar, como que é possível a gente perceber determinadas lutas, mesmo que pelos olhos dessa polícia. Hoje, nós temos muitos desafios, a história social do trabalho vai muito bem, nós temos uma rede com mais de 200 historiadores, chamada Grupo do Trabalho, GT, Mundos do Trabalho. Inclusive, a gente vai ter um seminário grande na semana que vem aqui no Rio. Cada vez mais temos mais estudos, jovens historiadores, jovens pesquisas iniciando nessa área. Mas ainda temos muitas questões e desafios para a gente avançar. Uma delas é ainda a escassez de trabalhos que tratem sobre relação de gênero e as relações interraciais no mundo fabril. Ainda há muitas divisões em relação ao trabalho urbano e ao trabalho rural. Esse é uma das ausências ainda de estudos sobre isso. E também escassez de estudos que falem do movimento dos trabalhadores no período da ditadura. Porque
Porque, como vocês podem observar, a gente encontra em muitas livrarias, muitos livros sobre memórias de estudantes, estudantes de classe média ou intelectuais que sofreram, que foram perseguidos na ditadura, mas conhecemos pouquíssimo sobre os trabalhadores, a repressão que se deu e a luta dos trabalhadores. Eu não digo uma luta isolada, mas estou falando daquela pequena repressão, aquela repressão cotidiana que atingiram as fábricas. Então, isso ainda é necessário ainda analisar. E, por fim, eu gostaria de falar rapidamente para vocês um outro desafio dos trabalhadores, que é não apenas analisar a história do trabalho em pequenos casos, mas sim ampliar as suas fronteiras e passar a observar esses trabalhadores, tanto o movimento sindical como o movimento da classe trabalhadora, a partir de relações internacionais ou relações mais amplas, que questionem fronteiras geográficas e que a gente possa estabelecer conexões com eventos, com movimentos que aconteceram em outros países ou em outro período. E essa é uma das tendências da história, né? Que é o que a gente tem chamado de história global do trabalho. Então, por onde a gente está caminhando, para estudos transnacionais e estudos comparativos que mostrem, que questionem muito do que a gente entende como uma especificidade brasileira ou como uma questão que só acontece no Brasil, mas quando você começa a ampliar os seus estudos para fronteiras internacionais, você começa a perceber que isso não é uma questão, uma crise brasileira, mas isso é uma crise do mundo e que isso também aconteceu em outros países do que a gente tem chamado de Sul Global, que são essas conexões entre os países em desenvolvimento da Ásia, da África e da América Latina. Gente, eu peço desculpas porque o tempo é muito curto, o tema é muito longo para essa discussão, mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de debater um pouco mais agora e que eu possa explicar um pouco melhor, pontuar um pouco melhor a minha fala. Obrigada. Gente, é uma sacanagem cortar ela 45 minutos. Gente, só que a mecânica desses dias, no começo do dia, sempre temos uma exposição. É só para dar o gosto, para dar o título, o tema do assunto. Não é para aprofundar. Ela está falando do encontro que vai ter a semana que vem de 200 historiadores. Imagina, ela condenada a falar em 40 minutos com uma maluca, um doido aqui que fica ao tempo, falar sobre uma coisa que vai acontecer a semana que vem com 200 historiadores. Sim, agora, o problema é o seguinte, nós não vamos ficar aqui uma semana. Então, é só um tira-gosto isso aqui, não é uma feijoada completa. É um torresminho com uma pinguinha e está acabado, para pegar o gosto. De novo, eu sou o propagandista de livro, sou um tarado por livro. Tem o livro dela, Tessitura do Direito, da Larissa, vai completar um pouco o que ela falou. E o resto, gente, tem vários livros, Marcelo Badaró, tem o, como chama o companheiro teu lá, o Paulo? Do Paulo Fonte. Tem vários livros desses autores que vão estar reunidos a semana que vem. É assim, as ideias estão em livro, gente. E ela pediu, porque não estava previsto, um pequeno debate. Nós não vamos fazer debate, vamos pegar 3 pessoas, vamos falar meio minuto e você vai dar uma resposta de 1 minuto e meio. Um toque e dá o gosto, indica onde é que vai ser esse encontro. Quem estiver aqui no Rio, estou vendo aí gente dos petroleiros, do Sintel e tal, Arlene, para ir na semana que vem continuar. E o resto, gente, vamos estudar. Essa é a ideia. É só um tira-gostinho. 3 pessoas que querem falar, a Rosângela pega o nome e acabou. Se for 4, vai apanhar, é 3. Tem 3 pessoas. Uma perguntinha, uma colocaçãozinha. Depois da sua bronca também, ninguém se arrisca. Mas não é bronca. Pode. Olha o medo. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Leandro, do Sintel DF. Na verdade, é só um informe. Tá? Então, agora, às 10 horas da manhã, está havendo, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados,
tá? Uma audiência pública a respeito da terceirização, é um projeto de lei do deputado Sandro Mabel. Tá? Então, nesse momento, o Sintel está com pelo menos 100 trabalhadores para lutar contra esse projeto de lei, tá? Que precariza ainda mais a terceirização nesse país e a vida dos terceirizados. Então, nós estamos aqui com alguns materiais, o jornalista do Sintel, o Edivaldo, vai estar passando aí a respeito da terceirização. Obrigado. Pode passar você também. Vamos lá, companheiro. Quem é você? Caonde? Espírito Santo, Sintraconte, construção civil e terra em montagem e planagem. Sou do Hospital do Espírito Santo, meu nome é Antônio Carlos, secretário de imprensa. Estamos eu, Virley, Edilson e Andressa estamos aqui pesado aí. Eu gostei de fazer uma introdução dos anos 60 aos anos 80, o que deixava o trabalhador inibido. Às vezes porque ele estava por um sistema que não dava condições de ele fazer o movimento, não geração de emprego. E hoje, eu gostaria que você fizesse uma ligação aqui para deixar mais claro. Hoje, em 2012, nós estamos trabalhando que não tem mão de obra, falta mão de obra no país. Não sei se aqui falta, mas lá no Espírito Santo está faltando mão de obra. E hoje a gente também está inimigo de fazer o movimento. O nosso sindicato, lá no Estado do Espírito Santo, Sintraconte, ele vive pulsando 24 horas greve. Mas é greve pulverizada por empresa, não é uma greve geral. Porque o sistema capitalismo neoliberalismo conseguiu alienar o trabalhador a um sistema covarde que ele mesmo se torna escravo da sua própria mão de obra. Ou seja, ele oferece uma produção em cadeia, aonde ingessa o trabalhador ao fazer movimento. Se o trabalhador adoecer sua família ou ele perder o transporte, perde a produção do mês ou da quinzena da equipe toda. O trabalhador não precisa mais de engenheiro, nem de encarregado, nem de mestre de obra para olhar o seu trabalho, a sua produção. Ele mesmo é seu escravo. Por isso a gente fica difícil romper, porque o trabalhador nosso da construção civil, desculpa eu falar um pouco, porque ele não tem aquele conhecimento, ele é um trabalhador de pouca escolaridade, e ele não tem conhecimento por política e da demanda. E esse trabalhador trabalha num ritmo tão acelerado de 10, 12 horas, que quando acaba 1 ano, 2 anos, ele está no sindicato lá, que aquele salário é um caixa 2 que ele recebe por fora, e a gente não sabe como combater esse sistema. Então, eu gostaria que a professora desse uma orientação para a gente, nos orientasse o caminho melhor. Sintraconte, 57 anos na luta, sempre presente. Bom dia a todas e todas. Eu sou a secretária-geral do Sindicato de Servidores Civis do Ministério da Defesa, SINFRJ, que existe o SINFA-Pará. E a minha pergunta, assim, de tudo isso, me detalhou uma coisa interessante. A gente sempre debate que o Estado, a partir da consolidação das leis de trabalho, realmente colocou a mão dentro dos sindicatos. E hoje exerce uma função de pressão, podendo até destituir as pessoas. Isso é uma das ambiguidades, como você mesmo fala, absurdas. Porque uma vez que a Constituição diz que eu sou livre e posso me associar, e como tal, eu também posso e devo eleger aqueles que vão me representar, como o Estado, então, vão tirar aqueles que livremente eu, associado e sustento, vai retirar o meu representante. Então, essas ambiguidades são interessantes, mas eu gostaria de ver com essa nova visão, né, historiográfica que está tendo, como vocês estão vendo isso, que a consolidação das leis de trabalho também não foi só uma coisa do Estado, né, que também, para aqueles que são fãs de Getúlio Vargas, não foi nada de ser bonzinho, né, ao contrário, né, mas uma luta dos trabalhadores também. E como hoje, com essa nova visão, vocês estão vendo a reação que isto teve, porque isso também não foi o que os trabalhadores queriam, esse envolvimento
do Estado. Eles queriam leis que garantissem. Como é que, a partir daí, vocês estão vendo essa reação dos trabalhadores em relação a essa interferência direta, perigosa, fascista do Estado? Bom, não sei, vamos lá, vou tentar. Eu acho assim, que o que tem que ficar claro é que, nos estudos da história do trabalho, a gente tem que considerar muito bem cada contexto político em que essas relações sindicais e movimentos dos trabalhadores se davam. Então, uma coisa é quando a gente fala do período pré-64, outra coisa é quando a gente fala do período ditatorial, e outra coisa é os anos 80. Né? Então, o que a gente viu, por exemplo, nessas pesquisas dos anos 50, é que mesmo com a estrutura corporativista criada pelo Estado, e com esse poder de intervenção dos estados, do Estado no movimento sindical, era possível, quer dizer, os trabalhadores, via uma estratégia do Partido Comunista, naquele período, optou por fazer a luta por dentro do sindicato. Né? Então, e isso é uma coisa interessante de observar, que mesmo naquele momento em que essa CLT teria sido imposta, ao mesmo tempo uma dádiva, mas também uma imposição, e que o Estado tinha esse controle sobre o aparelho sindical, é importante a gente mostrar que também possibilitou, num período democrático, vivido nos anos 50, isso possibilitou determinadas estratégias que permitiram os trabalhadores tomarem conta dos seus sindicatos. O que aconteceu depois com o golpe, com todas as intervenções sindicais. Mas é importante a gente mostrar, e eu tenho seguido, nas minhas pesquisas, cada vez mais eu tenho seguido essa ideia, de que, às vezes, a gente erra um pouco o foco. Às vezes, como no caso do sindicalismo, isso vai ficar mais evidente no novo sindicalismo, eu tenho dúvidas se, às vezes, a questão é tanto o sistema corporativista ou a questão da dominação das leis, mas, sim, o regime político que você está vivendo naquele período. Então, e também a gente tem que fazer uma consideração em relação aos tipos de categorias que a gente está falando. Né? Quer dizer, a negociação coletiva direta, por exemplo, que era uma demanda do novo sindicalismo, ela pode ter bastante efetividade para uma categoria de trabalhadores que tem um forte poder de barganha, no caso dos metalúrgicos. Por outro lado, se você está envolvido com uma categoria que tem um fraco poder de mobilização ou uma especificidade, por exemplo, no caso, não sei, os trabalhadores porteiros do comércio, por exemplo, que é uma categoria pelega por tradição, né, tida como pelega. É difícil uma mobilização, e aí você tem um acesso à lei. Aí é possível que você leve os conflitos para a Justiça do Trabalho e você pode obter um benefício maior por meio da Justiça do Trabalho do que numa negociação direta intersindical. Então, rapidamente que eu estou tentando mostrar para vocês é para a gente pensar um pouco nesses grandes temas, mas considerando as especificidades de cada contexto político, seja democrático, ditatorial, neoliberal, e como que essas estruturas elas são reapropriadas por esses agentes, empresários e trabalhadores, mas como que essas instituições elas podem ser absorvidas ou moldadas a partir dos regimes vigentes, né, em cada período. Muito difícil, gente. Gente, safadeza com ela, coitada. Tem muita coisa a dizer. Quem estiver aqui no Rio, vai no encontro da semana que vem de 200 Larissas. Metade Larissos e metade Larissas. 200, é gente pra caramba. Tem livros sobre isso, aqui é um deles, da Larissa. Tem uma coisa de Marcelo Badaró, da mesma religião, da mesma igreja são. A mesma visão política.
da história dos trabalhadores. É uma aula de introdução para dar gosto de estudar história com a cabeça aberta. Larissa, muito obrigado e desculpe realmente a correria. Imagina. Tá bom? Gente, peguem na mão aquela folha C. Nós vamos começar agora a mesa, daqui a pouco, da comunicação sindical. Vamos falar de várias coisas, jornal, revista, TV web, rádio web, internet, várias coisas práticas que todos nós estamos ligados a ela. O que nós vamos fazer agora? Vamos ouvir duas músicas que estão aqui no papel C. Pegue o papel C, não tem nada a ver com A e B, é outra coisa. São duas músicas. Primeiro, nós estamos falando de comunicação sindical, vamos falar o hino da greve. É o hino que foi feito, não tem autor. Num piquete, quando mataram Santo Dias, 1979, em São Paulo, numa greve que fizemos lá, nós metalúrgicos, foi escrito, cantado esse hino. O Cícero, que era metalúrgico, fizemos piquete na fábrica dele. Naquele dia, ele vai cantar essa música. A outra é uma música da reforma agrária, foi feita, não tem autor, na área da CPT, Comissão Pastoral da Terra, MST, Ademarmogo e tal, o hino da luta no campo. São duas lutas operárias, sindicatos e trabalhadores, como introdução à mesa. Cícero, canta para a primeira, o hino da greve. Oi. É nosso dia, companheiros, nosso trabalho de nossas mãos, nossas as máquinas que movemos, nossos os frutos da produção. Já vos me esperam, oh companheiros, irmão de classe para lutar. Parando as máquinas, falaremos, a nossa voz se ouvirá. É nosso dia, companheiros, nosso trabalho de nossas mãos, nossas as máquinas que movemos, nossos os frutos da produção. Avante vamos, classe operária, avante todos os oprimidos, parando as máquinas no silêncio, a nossa voz se ouça o grito. É nosso dia, companheiros, nosso trabalho de nossas mãos, nossas as máquinas que movemos, nossos os frutos da produção. Agora nós vamos pra luta, a terra que é nossa ocupar. A terra é de quem trabalha, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. Quem gosta de nós somos nós, aqueles que nos vêm ajudar. Por isso confio em quem luta, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. Se a gente morrer nessa luta, o sangue será a semente. Justiça vamos conquistar, a história não falha, nós vamos ganhar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra, nós vamos ganhar.
Obrigado. Tem essas canções, está no CD Santo Dias, que gravamos em 1980. Não era CD ainda, era LP. Eu vou deixar alguns exemplares com o Vitor e ele faça o que quiser. Pode sortear. Tem um bocado aí, não é? Tem um bocado aí. Nós vamos sortear hoje, amanhã, esse CD que tem 12 músicas muito bonitas. São várias canções, tudo canções do movimento popular e sindical dos anos 80. E agora vamos para a mesa. Vamos lá, gente. Depois desse hino belíssimo, a gente vai passar agora para a mesa da comunicação sindical e as experiências. Jornal e revista, a gente vai falar com Roberto Ponciano, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Internet, TV Web, Sindipetro Rio de Janeiro, Munhoz. E rádio, a Ângela Melo, do Sintese Professores Sergipe. E blogosfera, Internet Livre, Sérgio Bertoni, sociólogo e ex-metalúrgico da Ford de São Paulo.